Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um empresário, engenheiro, que ele tem quase 30 anos de atuação na área de construção de lagos ornamentais. Ele é um apaixonado por essa área. Então, quem vai conversar conosco hoje é Luiz Carlos Silva do Prado. Seja muito bem-vindo ao Conversa Obrigado. Diária. Obrigada por aceitar o nosso Imagina, convite. eu que agradeço. Então, nós queremos conhecer um pouquinho como que é, né, esse trabalho que o senhor faz. Só que antes, vamos entender e conhecer, né, a pessoa. O senhor que veio de São Pedro, São Pedro. né, para Bauru, conhecer um pouquinho da infância, dos laços familiares. Conta pra gente, Luiz. Então, eu sou natural de São Pedro e meu pai era bancário, gerente de banco, minha mãe professora, uma classe média, vida assim muito muito ótima, muito querida e a gente sempre teve contato com a natureza. Então, eu tenho a formação minha, sou engenheiro civil, fiz isso aí em Piracicaba e depois da formação fui trabalhar no mercado, tudo. E, e vim para Bauru, né? Em Bauru, eu acabei casando, tive 3 filhos, Como os filhos chamam? Kim, Lara e Liz. Então, eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei acho que mais de 10 anos em uma usina de álcool. Depois dessa fase da usina, eu me associei, né, com um engenheiro agrônomo, que nós montamos uma empresa de lagos ornamentais, onde eu atuei por quase 20, mais de 20 anos, em torno de 20 anos, mais ou menos, né? E, e era uma empresa familiar, tá? Ela cresceu bastante e eu queria uma outra filosofia para mim. Eu queria ter o prazer de fazer o lago, acompanhar o lago no meu tempo. Então, que eu acho que o lago, assim, para você fazer a construção do lago, você tem que ter paixão. Então, tudo que você faz com paixão flui bem, entendeu? E o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E o senhor que veio desse contato com a natureza foi o É, grande fundamento para que é, seguisse nesse seguisse ne- segmento. nesse segmento. Então, é uma coisa assim que é gratificante você transformar um lugar relativamente árido, né, em um lago ornamental, numa piscina natural, porque o lago em si, se você olhar assim na estética, ele é um monte de pedra com água, né? Então, o que ele tem que ter? Ele tem que ter o paisagismo muito bem feito, por isso que você tem que ter parcerias com os arquitetos, paisagistas, com os paisagistas. E a parte de tratamento de água é o que o pessoal peca muito, que até a estética ele consegue fazer, a colocação de pedra, tudo. Mas o grande segredo do lago é o tratamento da água, a purificação da água, que é um processo muito parecido com o que acontece com a natureza, né? A água, ela chove, ela passa pelas camadas de estratificada da terra e vai para o lençol freático já com uma qualidade purificada, que ela vai filtrando pelas camadas. E o filtro, que é assim, foi desenvolvido por lago, é basicamente o mesmo sistema. É um filtro biológico. Só que hoje a gente tem tecnologia do nosso lado. Entendeu? Além desse processo biológico, a gente tem bactérias que são desenvolvidas em laboratório, que ajudam a decomposição. Tem mídias biológicas já mais apropriadas, não é que nem no começo nosso, né? Tem equipamentos, filtros, esterilizadores, através de lâmpada UV, de gases. Então, tem muito assim, uma gama de produtos que auxiliam na purificação. Por isso, a gente pode aumentar o tamanho dos lagos, que antes, no começo, eram lagos menores, lagos pequenos. Qualquer ambiente pode ter um espaço, pode ter um lago no seu Qual, espaço, qualquer qualquer ambiente, tamanho. qualquer tamanho. E tem um mito que falam que lago no sol fica verde, né? Então, é tudo um processo, existe um manejo no lago. Vai, assim, depende de ração que você põe, alimentação do peixe,
o tipo de água, o controle da água que você tem, assim, medir os parâmetros da água, tudo. Então, é um processo super simples de fazer. E não tem uma relação com o sol, então. E se ficar verde é o Não, não tem, cuidado. é o cuidado ou algum equipamento que tá danificado. Porque quando você, é lógico, um lago que é feito, que é na sombra, ele é muito mais fácil de você fazer, ele tem menos equipamentos do que um lago exposto ao sol. Um lago que tem muita folha, cai muita folha, então ele dá muito tanino, ele dá tom de chá na água. Quer dizer, cada caso é um lago, é um lago diferente, é um caso diferente. Então, E todo lago ele pode ter peixe? todo lago pode ter peixe, desde que você tenha a filtragem adequada para ele, né? Hoje tem uma outra tendência no mercado, que são as piscinas-lagos. Por que que fala que é piscina-lago? Porque o formato dele, visualmente, é um lago, só que ele sem peixe. Aí você faz um tratamento com filtragem mecânica, tem as tecnologias que ajudam também, e a água normalmente a gente faz com usina de sal, né? Que transforma o sal de gado, transforma em cloro. Uma Luiz, coisa bem simples. um lago ele é muito difícil para cuidar. Como que funciona, inclusive o senhor, né, que faz esses lagos, para quem precisa fazer essa manutenção? Vocês dão essa manutenção ou não? Como que é esse processo? Então, pela outra empresa que tinha, a gente tinha equipe de manutenção, que dava manutenção, andava todos os lugares fazendo. Mas eu, assim, na nova conformação da empresa, eu prezo para quê? Para mim fazer treinamento com o proprietário, com o caseiro, com o piscineiro, com o jardineiro, alguém da casa responsável por essa área, que ele faz a manutenção. Então eu dou um treinamento, entrego um manual de manutenção e forneço todos os insumos. Então não precisa de uma pessoa assim especializada para fazer. O que Então ele é precisa simples, se for pensar. é simples. O que precisa é uma pessoa com vontade e cuidado. E acaba sendo também sendo uma oportunidade para cuidar da natureza de Ah, alguma sim, forma. com certeza. E tem uma outra coisa. O investimento do lago não é um investimento barato. Tá? Hoje o lago, o metro quadrado, e o lago ele acompanha o metro quadrado de construção civil, né? Um lago mais profundo, uma piscina natural, vai aumentando os valores, como aumenta o acabamento de uma casa, que você vai colocando mais pedras, mais materiais mais nobres, vai ficando mais caro. E o lago é na mesma linha, tá? Mas é uma coisa assim, a manutenção era uma coisa que me incomodava muito. Porque você imagina, você sai com um carro daqui de Bauru para fazer uma manutenção em Angra dos Reis. 9 horas para ir, 9 horas para voltar e mais a manutenção. Uma manutenção de 2 horas, entendeu? Então, eu tinha que ter um quadro de funcionário muito grande e também ficava caro para o cliente. Tem cliente que não liga, que ele quer pagar, ele quer fazer tudo. Mas eu vi que eu fazendo desse modo, o pessoal, assim, está gostando mais. Eu tenho uma rede de supermercado que eu atendo, eles, assim, é dentro do estado de São Paulo, e tem uma outra rede que é no Mato Grosso. Eles fazem manutenção. Eu terminei o lago, eu só vou fazer a manutenção anual, que é a troca de elemento filtrante, quando tem a necessidade, uma manutenção numa bomba mais detalhada, mas durante o ano, mensalmente, é com o próprio funcionário deles. Qualquer dúvida que eles têm, eles me ligam. Meu telefone é que nem telefone de pediatra, eu falo. Fica do lado da minha cama. Eu atendo o cliente, assim, independente do horário do dia, qualquer coisa. A não ser que eu esteja num lugar que não pegue o telefone. Mas se não, eu atendo. É uma forma que eu escolhi de trabalho. Porque o que acontece? Quem tem lago e trabalha em residência, alguma coisa que ele quando está na casa dele, o lago, quando ele tem tempo de ver o lago? À noite e final de semana. Agora, se eu não atender o cliente nem à noite nem final de semana,
atender apenas no horário comercial, eu não consigo dar a atenção que ele precisa naquele momento. Uhum. Porque tem cliente que fala para mim, então, você lembra aquele peixe vermelhinho? Não sei- Como é que eu vou lembrar o peixe que está no lago? Entendeu? Sabe como cuida, pelo menos vai trazer Então. orientação. Mas então daí eu dou orientação e normalmente resolve por aí. Porque tem peixes que, assim, que eles são coadjuvantes no lago. Você olha para ele, mas aquele peixe é feinho, mas é ele que limpa. Porque assim, o que você faz no lago é o seguinte: quem limpa o lago não é o dono do lago. Quem limpa no lago é o peixe. Interessante. O peixe, e para você pagar essa limpeza que ele faz no lago, você dá uma ração de alta digestibilidade, uma ração que tenha uma nutrição que ele não consegue no lago. Porque assim, o arroz com feijão, falando de uma forma bem simples, o lago fornece, que são as algas, tudo. Então, você dá um complemento alimentar para ele. Por isso que tem que ser uma ração de alta digestibilidade. Uhum. Entendeu? E pensando no lago, porque assim, tem a questão da movimentação, né? Da água tá parada ou não. Atrai mosquito também? Não atrai? Como que funciona essa relação com Então, mosquitos? toda água atrai mosca, atrai inseto. Libélula, mosquito da dengue, todos os tipos de mosquito. Só o que acontece? O peixe, ele preda. Então, quando uma libélula ela eclode, o peixe vai lá e come. Por isso que você tem que colocar, não é colocar um peixe, você tem que colocar o peixe bonito que você quer, você tem que colocar os peixes que trabalham, é como assim, vamos falar assim, como se fosse um formigueiro, ou uma colmeia de abelha. Tem abelha rainha, tem as operárias, as coisas. E no lago é o mesmo. Eu estou falando de uma forma mais simples para ficar mais fácil de entender. Então, o que acontece? Cada peixe tem sua função. Importante, por sinal, não Importante escolher só para aquele que você acha bonito bonito, não, ou não. que ficaria mais interessante Então, ali. no lago. você tem que ter um estudo do que você precisa. E toda essa orientação o senhor A faz, gente juntamente com o eu cliente. tenho parceiros que fornecem peixe, eu tenho produtores, tudo, então é um pacote completo. Eu acho assim, que você tem que... O que é o pato para você? Mave, Mave. Mave. Tá. Eu tô pensando aqui já tentando associar com o lago, né? Então, o pato é um projeto que Deus fez que não deu certo. Porque o pato foi feito para andar, nadar e voar. Ele não faz nada bem feito. Você entendeu? Então, o que acontece? Quando você faz o lago, você tem que fazer o melhor lago possível. Quando você quer fazer o lago, fazer o paisagismo, colocar peixe, colocar tudo, você vira um pato. Então, ou você tem que ter uma equipe muito grande para fazer isso, que isso onera, ou você se especializa como um médico. Eu faço o lago. Aí o peixe eu tenho fornecedores, você pode comprar de tal pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Tem um monte de gente que vem. Cada um dá garantia, cada um faz adaptação, cada um faz uma coisa. A mesma coisa o paisagismo. Que quem traz trabalho para mim são os paisagistas. Se eu começar a fazer o paisagismo, eu estou tirando o trabalho dele. Então, eu tenho que fazer o quê? O paisagista tem que trazer trabalho para mim. E se eu fizer o paisagismo, todos os lagos meus vão ter a mesma cara. Os meus clientes, eles vêm não através da rede social. O cliente vem através do cliente meu contente. É indicação, é boca a boca. Entendi. Então, como a minha empresa, eu enxuguei, a nova empresa, eu enxuguei o quadro de funcionário para mim fazer o que eu consigo fazer, com paixão, então o que acontece? Eu consigo dar atenção maior para o meu cliente e fazer no meu tempo. É o que o senhor mencionou aqui no bastidor. O senhor faz com paixão, né? Fez essa escolha, porque também todo esse cuidado com a natureza,
né, desse ambiente, uma coisa mais artesanal, vamos dizer É, assim, personalizada. E o senhor também não tem sucessores. é, Aí, quando eu perguntei o nome dos filhos, foi com propósito, é. justamente porque o nome da empresa do senhor tem essa relação. São as iniciais dos meus filhos. Então, assim, eles estão indo para a área de saúde. Eles não vão para isso. Então, eu tenho que aproveitar esse período para estudar eles, dar a formação dele, que meu pai falava que a gente pode. Tem duas coisas que a gente pode deixar para o filho que ninguém tira dele. É o nome e o estudo. Então, você quer deixar alguma coisa para o seu filho? Maior herança, deixe essas duas coisas. O nome, ser uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, e o estudo. Que ninguém vai conseguir tirar o estudo dele, a É. formação dele. Então, a gente tem que fazer tudo pelos filhos e fazer isso. E o lago é uma coisa que me está hoje dando essa condição de eu estudar meus filhos, apesar do mercado estar muito complicado. Tem muitas empresas que prometem um monte de coisa e no fim não entregam aquilo, então assim acaba sendo até uma concorrência desleal. O senhor menciona sobre os filhos também, família. O que a paternidade te ensinou, então, e família te ensinou ao longo dessa trajetória, unindo juntamente com o trabalho? Então, você tem, assim, a vida da gente tem várias fases. Quando a gente é novo, a gente só brinca, depois a gente tem que estudar, depois quando a gente vai pegando perto dos 18 anos, quero tirar a carta. 18 anos, tira a carta. Porque você tira a carta, a vida voa. Decola. Aí você estuda, termina a faculdade e tudo. É uma fase. Uma das últimas fases que você tem na vida, e que é a vida sua, que eu falo, é o seguinte: até você ter filho, você tem sua vida. Depois que você tem filho, você vive para os filhos. Mesmo que você fale assim, não, mas você tem uma vida boa, você viaja, você faz isso, faz aquilo, mas você está sempre com o pensamento nos filhos. Então você deixa de fazer coisas que seriam para você, para fazer para os filhos. Então, é assim, eu acho que assim, o ensinamento que você tem que ter em relação a filho, às vezes você fala assim, mas eu não tenho, eu viajo muito, eu não tenho tanto contato com os filhos, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. É uma fase sua, tá? Mas os filhos vão entender que esse trabalho, essa forma que você está fazendo, é uma forma de amor. Por que que é? Você está trabalhando, você está construindo um patrimônio, você está fazendo uma reserva, você está fazendo uma coisa para quê? Para na hora que você precisar de estudar um filho, principalmente, eu tenho 2 filhos que estão fazendo faculdade de medicina particular. Então, ele é muito complicado. Então, você tem que ter um pé no chão para conseguir fazer isso. O que que o senhor gosta de fazer enquanto não está trabalhando, até Então, mesmo, quando né? eu não Quais tô, são as eu atividades? tinha uma propriedade rural que eu gostava muito, mas era longe daqui. Então, hoje eu tenho uma chácara que é meu. Gosta mesmo desse contato com a natureza? É uma coisa que eu curto isso daí. Então, tem as plantações minhas, tem os paisagismos, as coisas que é feito, as árvores. Que assim, você vai fazer um paisagismo, tem 2 formas de você fazer. Você pode comprar uma árvore adulta. Então, nós vamos fazer o seguinte: o senhor vai dar mais dicas para quem está nos acompanhando, mas logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos já, tá bom? Então, você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o engenheiro empresário Luiz Prado. Antes do intervalo, eu havia perguntado o que o senhor gosta de fazer como hobby. Aí o senhor começou a falar sobre uma questão de plantio. Conta pra gente e dá dicas também para quem nos acompanha. Então, assim, como hobby, além do lago, na verdade é um hobby quando você faz alguma coisa com prazer, ele vira um hobby, não vira uma obrigação, né? Eu gosto muito de ter contato com a natureza. Então, não é de agora que eu gosto de fazer, plantar. Assim, tem 2 formas de você formar uma propriedade.
Você pode, se você tem muito dinheiro, você vai lá, tem empresas especializadas que vendem árvores adultas. Você vai lá, compra, contrata uma pessoa, vai e coloca. Mas eu gosto de fazer, eu gosto de garimpar as plantas. Como eu viajo muito, viajo no Brasil inteiro, aonde eu acho uma muda, uma planta que eu gosto, que eu acho bonita, eu trago para minha chácara, entendeu? E eu faço o plantio, como eu fazia antes, já fiz antes, há quase 20 anos atrás, numa outra propriedade que eu tinha, que eu plantei pândanos, palmeiras mais raras, e quando eu vendi essa propriedade, eu trouxe uma parte dela, eu deixei na propriedade, e uma parte eu trouxe para Bauru, uma chácara que eu tenho. Então, é assim, com a ajuda de paisagistas que me ajudaram, a colocação melhor, os pontos estratégicos, porque não é A sua área de a minha atuação. área de atuação. Então, a gente sempre, que nem eu falei para você, que nem a história do pato, a gente tem que ter os parceiros. Então, alguns parceiros me ajudaram na execução desse projeto, com variedades de mudas, de plantas. Tem Então, árvores frutíferas também? tem árvores frutíferas, tem jabuticabeiras, mangueiras, coisas que são coisas que resgatam a infância, Realmente, né? né? Que você quer coisa mais gostosa. A minha avó era de uma cidade, não sei se você conhece, chama Casa Branca. Não, não conheço. Por assim, coincidência, é a capital de Jabuticaba. Então, eu lembro eu criança, subindo na Jabuticabeira, lá no Jabuticaba. Memória E, é, afetiva, é, né? Inclusive eu também tenho, vou e lembrar. a minha bisavó, com 90 e tantos anos de idade, com um machucado no pé, andava com uma bengalinha, ela chegava debaixo do pé de jabuticaba e falou: desce daí, menino, se você não descer daí, eu vou subir e pego você aí. Você acha que ela ia subir jabuticaba? E a gente descia. Então, são coisas que assim que a gente tem, que nem eu falei para você, a gente pode deixar para os filhos duas coisas que ninguém tira: educação e o nome. E essa memória afetiva, você consegue deixar você construindo um refúgio para você. Então, você tem as frutíferas, daí, se Deus quiser, meus netos irão lá, vão chupar, vão cuidar, vão fazer. Isso a gente espera, mas a gente não pode obrigar. Ainda mais Tem, atualmente, né, é, Luiz? tem, Com essa é, modernidade, uma vida tão corrida, esse contato com a natureza é essencial né? também, E importante. a gente não pode obrigar os filhos, não obrigar ninguém a fazer, e principalmente gostar do que você gosta. Então você tem que deixar uma coisa assim mais suave. Você faz, se alguém quiser curtir isso, ir lá, tá lá. Mas assim, é uma coisa que é gratificante. Por exemplo, tem um senhor que me ajuda lá na chácara e faz uma hortinha e faz o plantio de algumas coisas lá. Quando vai, o meu escritório é na própria chácara, que eu não quis fazer uma coisa formal na cidade, porque eu não tem necessidade. Meus clientes são de fora. E mesmo quem é daqui de Bauru, da região, venha, vai até a chácara. E para quem quer conhecer, então, entrar em contato, como que faz? É só marcar ou ligar para mim no Qual que é o... telefone, é o 14 99771 2688, tá? E esse telefone é o telefone que eu brinquei com você, que é de pediatra. Não tem dia, não tem hora. Então, a gente acaba deixando esse canto para isso. Aí, quando vai um cliente lá, a gente fecha o lago ou não fecha o lago, a gente acaba, assim, de uma forma espontânea, a gente criando um amigo, né? Aí ele teve um que leva pimenta, leva uma verdura, é coisa que ele falou: nossa, você tem isso aqui? É uma coisa assim que a gente vê que as pessoas trabalham muito, correm muito, mas não tem tempo para eles resgatar a memória afetiva. Isso é qualidade de É vida. qualidade de Qualidade vida, de é vida. qualidade de vida. Luiz, estamos encerrando o nosso bate-papo do Conversa Diária. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Fique muito à Então, vontade. assim, eu acho assim, que nem eu falei para você, tudo que você faz com paixão dá certo. Então, se você pensa em fazer alguma coisa, faça não pensando no dinheiro, mas pensando na satisfação pessoal. Que o dinheiro é uma consequência disso. Ele vem. E você sendo honesto, trabalhando de uma forma correta com seus clientes,
isso vai vir. Excelente mensagem, recado dado. Obrigada por aceitar o nosso convite, por Imagine, contar um estou à pouquinho disposição. da sua história, da sua trajetória. Desejo para você sucesso, Luiz. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, nós vamos encerrando esse bate-papo do Conversa Diária de hoje com o engenheiro Luiz Prado. Para mim foi uma alegria poder conhecer um pouquinho, né, como que funciona, né, essa parte dos lagos ornamentais e também a sua história de vida aqui, para mim contribuiu bastante. Espero que para você também. Foi uma satisfação poder, né, contar um pouquinho da história dele. Espero que você tenha gostado, reforço, e deixo aqui para você aquele forte abraço carinhoso e a minha imensa gratidão. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.